noites escuras, um castelo em ruína. De muitas maneiras já foi retratado, capaz até mesmo de amar, chorar e se apaixonar. Mas e sua origem? Você já viu a diferença entre os seres da noite da modernidade e o verdadeiro Conde Drácula de Bram Stoker? Permitam que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-los, e eu me chamo Ritter Gleison. Hoje falarei um pouco das diferenças entre os vampiros de hoje em dia e o vampiro original, que deu origem a todos os vampiros que hoje nós temos, o Conde Drácula de Bram Stoker. Muitos retratam vampiros hoje como homens jovens, bonitos, mulheres incrivelmente maravilhosas e de uma beleza extravagante. Entretanto, o Conde Drácula, que vivia na Transilvânia, não era um homem belo. Na verdade, era um homem velho, que parecia até mesmo decrépito, em um castelo escondido no meio da floresta da Transilvânia. No entanto, um homem muito sábio, pois possuía bibliotecas enormes em sua casa, e um conhecimento vasto tanto da linguagem humana quanto das variações de suas falas. Diferente dos de hoje em dia, o sol não era o seu maior carrasco. Andar ao sol não o queimava até a morte, ou como se fosse as luzes das estrelas. Não, onde Drácula, sim, poderia se expor ao sol, entretanto, perdia todos os seus poderes e tornaria-se um humano, como retratado também em muitas obras. Um homem que poderia amar alguém, que vivia em seu castelo, onde uma mulher pôde o conquistar e o transformar em um homem monstro, mas melhor, onde o coração de uma mulher, o amor nunca sentido, trazia a ele um amor nunca vivido. Não existia lapsos de bondade naquele homem, existia sabedoria, uma imensa capacidade de manipular, pois dentro daquele homem o que restava era só um espectro do mal, da fome e da sede por sangue. Não havia alma, mas ao controlar, e apenas um mal a mexer no seu corpo. Os seus poderes eram sim avassaladores, pois comparados a 20 homens era a sua força. Não tão poderoso em força como é se visto nos filmes atualmente e até em livros que retratam outros seres noturnos. Não menos apavorante do que isso, pois os seus poderes não estavam simplesmente numa força absurda e numa velocidade imparável. Estava em todas as suas falcatruas, todas as suas capacidades além de força, que o transformava em algo tão temido. A sua inteligência também o transformava em alguém extremamente poderoso, pois em muitas de suas artimanhas estavam suas capacidades de transformação. Se transformar em um lobo gigante, que tinha a capacidade de aumentar sua velocidade extremamente, e uma força e uma ferocidade também pavorosas, na maneira de conseguir passar por pessoas e chegar até suas vítimas de uma maneira que não pudesse ser notada. Uma transformação em um morcego também se era possível. Como sim relatam alguns filmes, vampiros têm essa capacidade de chegar até suas vítimas por meio de névoa ou poeira, tornando até mesmo difícil suas vítimas se defenderem dele, pois nem mesmo portas fechadas, se regras cumpridas, poderiam impedir de entrar. Entretanto, tal monstro não poderia entrar na casa de alguém sem o consentimento dos moradores que ali viviam. Na conquista, fala-se que é um homem galanteador, um homem que conquista qualquer mulher, que o Drácula tem uma lábia absurda. Entretanto, diferente de filmes, a sua lábia advém de suas mordidas, pois a partir do momento onde a pessoa é mordida, ela passa a entrar em transe ao vê-lo ou escutar, ou até mesmo sentir a sua presença.
Drácula, bem mais de artimanhas se utilizava, tanto que até mesmo o poder de controlar o clima perto de si ele dispunha. Também não dormia em camas confortáveis. Sua casa, bem diferente, o seu descanso era normalmente em caixões com areias da própria Transilvânia, pois não poderia circular ao mundo sem ter partes de sua cidade natal, pois diferente de qualquer canto poder dormir ou ficar, Drácula era preso por sua maldição à sua terra, e se distanciasse, só poderia descansar se tivesse em meio a um berço feito de areia, advindos de sua terra natal. Caixões de areia eram construídos para que Drácula pudesse dormir, mas não dormir, pois na verdade um morto se tornava novamente quando precisava repor suas energias, que visto de olhos abertos, como um defunto morto em um caixão, era a imagem que se via do Conde Drácula. Mas bem mais do que transformar outras pessoas em vampiros de consciência própria, onde poderiam usufruir de tudo que os humanos podem usufruir, de todos os prazeres que a nós é concedida na vida, muito diferente. É os vampiros transformados na história, pois bem mais do que serem pessoas com poderes extraordinários, eram mortos, que tinham seus corpos habitados por seres, por espectros malignos, pois a transformação em um vampiro não se dava apenas por uma simples mordida. O sangue daquele que o transformara precisava correr em suas veias. A transformação só se iniciaria totalmente com alguns fatores. A sua vítima, que até então iria se transformar em algum de seus servos escravos para o resto da vida, primeiro perdiam o apetite, o paladar para comer qualquer comida, não tinham mais vontade de comer. Um sono voraz os atacava, onde suas vítimas mais dormiam do que ficavam acordadas. E por fim, o ato final, alguém só poderia se transformar em um vampiro com a morte, pois de toda a debilitação de seu corpo, a morte vinha. E assim, a sua alma perdia a conexão com o corpo. E nesse momento, que sua alma já não tinha mais controle sobre o corpo era habitado por algo maligno, de puro mal, e nenhuma bondade em seu ser. E sua alma jamais conseguiria ter o retorno, pois a alma já havia se desconectado do seu corpo, mas não poderia alçar aos céus, pois ficava presa no corpo, junto com o espectro que agora o habitava. Então, a eliminação de um vampiro bem mais era do que simplesmente maldade. Era um ato de salvação, pois a alma daquele não poderia alcançar a paz, pois ficava presa àquele corpo junto com o espectro. A morte de um vampiro não se dava apenas por uma estaca em seu peito. Não só isso era capaz de matá-lo e salvar aquela pobre alma que não tinha mais poder algum e que presa ficava dentro de seu próprio corpo, que não mais o pertencia. Sua cabeça precisava ser decapitada e o seu coração atravessado por uma estaca ou espada, contanto que seu coração fosse perfurado. E neste momento, a sua alma, por um leve período, tomava o corpo e dava um sorriso de agradecimento e de alívio, pois agora poderia alçar aos céus e não mais ficar presa a uma maldição. O Drácula de Bram Stoker é um monstro que é capaz de atos até mesmo mais cruéis do que qualquer outro, em reter a única salvação final de alguém
para sempre em um corpo amaldiçoado. Bem, meus amigos, espero que tenha sido proveitoso este momento, que você tenha gostado deste vídeo e que eu tenha despertado em você a curiosidade de ler esta obra tão maravilhosa. Pois no nosso próximo encontro falarei um pouco sobre a história e o que eu acho tão maravilhoso neste livro, O Drácula, de Bram Stoker. Deem like e comentem se vocês gostaram do que ouviram. Agradeço muito por este tempo que tive com vocês e por terem disponibilizado um tempo de suas vidas para me escutar. E até o nosso próximo encontro. Cuidem-se.